O brasileiro mandou vários recados a quem interessar possa no primeiro turno da eleição municipal de 2016. Mas talvez o principal recado, talvez a mensagem mais importante, tenha sido o seguinte: eu não suporto mais essa forma de fazer política neste país. Eu não suporto mais os políticos, eu não aguento mais essa hipocrisia, essa mentira, a corrupção, as coisas que envolvem o exercício da política. E também não suporto mais essas dificuldades que enfrentamos, a saúde que não funciona, a segurança pública que não funciona. Você poderá dizer, isso não é novidade. Não, não é novidade. A primeira vez em que espontaneamente, sem que nenhum partido tenha comandado tais manifestações, os brasileiros foram às ruas, de forma desorganizada, mas foram, e milhões deles ocuparam as principais capitais e cidades do país, foi em março de 2013. Aquele movimento de massa, ele surpreendeu o governo, ele surpreendeu a classe política, políticos, parlamentares, e ele ficou sem resposta. O governo Dilma, na época, prometeu mundos e fundos, nada fez. Os demais governos estaduais e municipais, também alvo das manifestações, prometeram uma série de coisas e a única coisa que fizeram foi reduzir o preço das passagens de ônibus, que tinha sido o gatilho daquelas manifestações. Aquilo ali não teve uma resposta satisfatória por parte dos governantes. E por não ter tido, aquilo ali produziu uma série de outras manifestações que se desdobraram desde junho de 2013 até há pouco, depois da saída da ex-presidente Dilma Rousseff do poder. O que fica claro dessa eleição municipal em primeiro turno é que o brasileiro, movido por esse sentimento de antipolítica, de antipolítico, de desilusão com os governantes, o brasileiro simplesmente preferiu não escolher, preferiu se abster, preferiu votar em nulo e branco. O PSDB celebra, e com razão, a vitória esmagadora do seu candidato a prefeito de São Paulo. Ele teve 3 milhões e pouco de votos e se elegeu direto no primeiro turno, coisa que jamais acontecera em São Paulo. Muito bem, o número de eleitores que preferiu não votar, o número de eleitores que votou em branco, que votou em nulo, a soma deles é superior à votação total do prefeito eleito João Dória. Não foi um fenômeno apenas de São Paulo. Isso se reproduz no Rio de Janeiro e se reproduziu. Marcelo Freixo, do PSOL, foi promovido ao segundo turno para enfrentar Marcelo Crivella. O número de votos brancos e nulos, o número de eleitores que não compareceram às urnas, que se abstiveram de votar, é superior à votação que o Marcelo Freixo teve. Em Porto Alegre deu-se o mesmo. Ali, apenas com os votos nulos e brancos, a soma desses votos nulos e brancos foi superior à votação do primeiro colocado para disputar o segundo turno. Isso se reproduziu mais ou menos por toda parte, mais ou menos. Os políticos serão capazes de entender esse recado? Eles serão capazes de mudar de comportamento? Ou eles ficarão apenas à espera que a poeira baixe, a temperatura baixe, a Lava Jato termine, para que tudo volte a ser mais ou menos como era antes? E danem-se os eleitores. Esse, ao meu ver, foi o principal recado. Aqueles que forem capazes de entender se darão bem. A maioria se dará muito mal.